Acredito ser importante que as nossas intervenções sejam na sessão do Congresso, com a presença de deputados e senadores num momento tão grave da conjuntura brasileira. Me permito falar aqui deste quadro e não entrar na pauta específica dessa sessão, porque é um momento de afirmação do parlamento brasileiro diante de uma democracia comprovadamente maculada, violada, agredida, quando nós vemos comprovado um verdadeiro conluio dentro do sistema de justiça brasileiro, quando um juiz se articula com a acusação para fraudar um processo onde consequências graves para a democracia brasileira, para pessoas, para líderes políticos, ocorrem nesse país. Isso não tem repercussão apenas no Brasil. Isso é matéria do mundo inteiro. Nós somos hoje páginas de todos os jornais, televisões, plataformas digitais do mundo inteiro, quando obviamente está sob suspeição não apenas a condenação do ex-presidente Lula, mas está sob suspeição todo o sistema de justiça brasileiro, que merece ser reconstituído na sua normalidade. O ex-juiz Moro fere a imagem do sistema de justiça brasileiro, fere a imagem da democracia brasileira. Ele, o senhor procurador Dallagnol e a sua equipe, que formaram de fato uma quadrilha, aí sim, uma organização criminosa, merecem investigação dentro do parlamento brasileiro, merecem investigação no Supremo Tribunal Federal, merecem investigação do Conselho Nacional do Ministério Público, merecem investigação no Conselho Nacional de Justiça. E isso não é um problema da esquerda brasileira, não é um problema da oposição, é um problema das instituições democráticas, é um problema do parlamento brasileiro, é um problema das instituições da República. Essa não é uma questão deste ou daquele partido, porque o que está hoje em investigação é o funcionamento das instituições, é o funcionamento do sistema de justiça, que bota em risco qualquer cidadão brasileiro, que coloca em risco a advocacia brasileira, que coloca em risco o direito de defesa, que coloca em risco o equilíbrio entre defesa e acusação, com uma justiça isenta, com um juiz imparcial. Esse é o risco que corre hoje qualquer cidadão brasileiro, qualquer líder político, qualquer liderança partidária ou qualquer cidadão que hoje se coloque diante de um magistrado. Esse é o risco grave que corre hoje qualquer pessoa que se coloque diante de um julgamento. O parlamento brasileiro precisa se pôr e se impor. Ficamos 4 anos aqui, todos os partidos, sendo criminalizados pelo senhor Moro. As empresas estratégicas brasileiras, a economia brasileira sob risco, nos acordos feitos pela Lava Jato com o Departamento de Estado americano. Aqui ninguém coloca em questão a necessidade de se apurar atos de corrupção no Brasil. E isso aqui não está em questão, mas precisamos apurar isso com isenção, com imparcialidade. Essas apurações não podem estar submetidas a um projeto de poder, a um projeto de político, de qualquer juiz ou de qualquer um que se utilize de cargos públicos para ser ministro ou para ser ministro de governo ou ministro do Supremo Tribunal Federal. Senhor Moro deve estar afastado do seu cargo de ministro. O senhor procurador Dallagnol e sua equipe devem estar afastados dos cargos de procuradores. Essa é uma exigência da OAB, é uma exigência das instituições democráticas, de todos os juízes e advogados desse país. Essa é uma exigência da sociedade brasileira. Não pode um investigado ter sob seu comando a Polícia Federal que investiga. Fora o senhor Moro do governo, fora os procuradores das suas funções. A democracia brasileira exige isto. Não pode uma investigação ter sob como chefe o senhor ministro Moro. Precisa ser afastada, deve ser uma exigência do parlamento brasileiro, como já é uma exigência dos advogados, como já é uma exigência até do Estadão, que é um órgão da imprensa e é insuspeito para essa exigência. Já é hoje
voz corrente no Brasil, será da greve geral de sexta-feira, que vai para as ruas contra a reforma da Previdência, mas também pela democracia, mas também exigindo a saída do senhor Sérgio Moro do governo. E o governo devia se colocar com um pouco mais de dignidade. Sai um presidente defendendo o senhor Moro, depois de tudo isto, ele tem que ser afastado já, como os procuradores têm que ser suspensos da sua função, em nome do Estado Democrático de Direito, em nome da democracia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.